exige isso, exige aquilo, e o pior, quem paga isso é a igreja. Existe uns moleques que tá com a fralda suja de cocô, nem saiu, o xixi dele tá lá, já fala, já e a igreja só tem um discernimento para estar vendo que aquilo ali é comércio. Eu acredito que Deus usa criança. Eu acredito, está lá aquela jovenzinha lá de Naamã. Eu acredito que possa estar vivendo até o 20 anos. Eu acredito, claro que acredito. Mas o que nós estamos vendo é uma mídia trabalhando, tirando a consciência de uma criança que era pura e já não é mais pura. Já está tudo contaminada pelo valor. É verdade. Depois ainda se pergunta por que está acontecendo. O evangelho, ele foi politizado, irmãos. Vai chegar o período de... Bota aí esse trem aí. Já agora, está chegando a eleição, não está? Fica olhando os púlpitos. Já está acontecendo. Ei, você da Assembleia de Deus, você, meu amado irmão, querido da Assembleia de Deus, eles vão para o púlpito da tua igreja. Aqui eles não entram. Aqui não. Aqui não entra. Aqui não entra. Vai sentar a bunda aí, vai ficar aí, vai ouvir a palavra. Político não entra. E vocês não têm coragem de falar a verdade. É isso. Precisamos reagir, precisamos de reformas, precisamos de um avivamento verdadeiro. Não é um avivamento emocional, mas é um emocionamento bíblico, voltado na palavra, um retorno a Atos, capítulo de número 2. Esse avivamento precisa começar pela liderança, porque o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. A igreja está completamente apodrecida, fraca, porque a cabeça está doente, está cheirando mal. É isso aí. Lá no púlpito, ele vai chegar lá no púlpito e você ainda vai ter que bater palma para ele. A visão é clara. Estamos vivendo o cenário do Vale dos Ossos Secos. Muitos mortos, muitos feridos, poucos de pé. Repita comigo. É muito triste. Isso é muito triste. Fala comigo. Poucos mortos. Aliás, muitos mortos. Muitos feridos. Poucos de pé. Essa é a nossa realidade. Fora disso é cinismo. Fora disso é hipocrisia. Não se vence guerra com letargia espiritual. Vou repetir, não se vence guerra com letargia espiritual, não se vence. Não se avança com um corpo fraco, não se avança com um corpo desanimado, não se avança sem esperança, não vai dar certo. O que foi roubado será restituído quando a igreja assumir a sua autoridade espiritual. E começa aqui. É aqui. O diabo só devolve território quando encontra resistência legítima. Repita comigo. O diabo só devolve território quando encontrar resistência legítima. A Bíblia, ela nos deu essa autoridade. O Senhor em Lucas 10, 19 diz assim: e eis que vos dou poder. Eu vou repetir: eis que vos dou poder. Para quê? Para quê? Nós não entendemos isso.
não assumimos isso. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, ouve a palavra do Senhor hoje nesse lugar. Ouve. Ouvir significa obedecer. Enquanto houver incerteza no coração, haverá derrota no campo. Meu Pai, vamos lá. Como é que vocês estão fracos? Vamos embora. Todo mundo, vamos lá. Enquanto houver incerteza no coração, haverá derrota no campo. Eu quero que você grave isso. Então aumenta o tom da tua voz. Está sendo gravado. Isso vai para a mídia, né? Ó, todo mundo. Enquanto houver incerteza no coração, haverá derrota no campo. Essa é a realidade. A palavra deixou de ser vivida. Enquanto isso acontece, muralhas caem, fortalezas se rompem, e princípios antibíblicos ocupam o lugar da verdade. Princípios antibíblicos ocupam o lugar que é da verdade. Sentam nos primeiros lugares. Qual o resultado? E o resultado? O resultado disso são crentes fracos, são crentes raquíticos, são crentes espiritualmente incapazes de levantar um escudo, muito menos a espada. Falta liderança de frente, falta voz de comando, falta unidade. Judá e Simeão se uniram para possuir a terra. Hoje, cada um luta por si e perde sozinho. Cada um luta por si e perde sozinho. Quem não tem vigor, não vá para a guerra. Antes da batalha, é preciso tratar feridas, curar chagas, limpar infecções espirituais. Sem isso, não há vitória, só mais mortos no campo. Amados irmãos, a maioria dos soldados que deveriam estar enfileirados na linha de frente do combate, ele não luta, ele não avança, não empunha as armas, escoram-se nas costas dos que ainda resistem, tornam-se peso, cansaço, fadiga para os poucos guerreiros que ainda se permanecem firmes no campo. Vivem escondidos, vivem dependentes, vivem pedindo para serem carregados até o fim da batalha. E todo soldado fraco no espírito precisa clamar por avivamento, porque as derrotas não vêm de uma só vez. As derrotas não vêm de uma só vez. Elas se acumulam, ano após ano, áreas após áreas, até que a alma se acostume a perder. Ah, Pai amado, você pensa que é fácil escrever isso? Para escrever isso, você imagina a minha cabeça. Eu falo e você repete, bem alto. Porque as derrotas não vêm de uma só vez. Elas se acumulam. Ano após ano. Área após área. Até que a alma se acostume a perder.
A incredulidade na batalha espiritual tem produzido um povo derrotado. Mas a palavra nos garante que em Cristo toda vitória é possível. Em Cristo toda vitória é possível. O cenário é esse, o vale dos ossos secos. Um vale de ossos secos não é um campo de guerra. Um vale de ossos secos não é um campo de guerra. Já foi e perdeu. É um cemitério. E não se vence batalhas com soldados mortos. Nem se conquista territórios com guerreiros feridos e guerreiros caídos. Por isso diz o Senhor, assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Observe, irmãos, a restauração começa no Espírito. Repete, a restauração começa no Espírito. Não nos músculos, não nas finanças, não no corpo. Ela começa no Espírito. Sem avivamento espiritual, não há guerra espiritual. Sem avivamento espiritual, não há guerra espiritual. Primeiro Deus levanta o Espírito, depois Ele restaura as demais áreas. Na criação, Deus formou o corpo e depois o sopro, o fôlego de vida. No vale dos ossos secos, Deus faz o inverso. Em Adão, Ele forma o corpo, depois sopra o Espírito. No vale dos ossos secos, Ele faz o inverso. Ele sopra o Espírito e o homem volta à vida. Ele começa pelo Espírito e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo gera ousadia. Ser cheio do Espírito Santo gera coragem. Ser cheio do Espírito Santo gera fé. Ser cheio do Espírito Santo gera vida. Onde o Espírito Santo governa, a dúvida não permanece. Aonde o Espírito Santo de Deus governa, a dúvida não permanece. E um guerreiro avivado não pode ser detido. Um guerreiro avivado não pode ser detido. Como resgatar territórios do inimigo se estamos mortos espiritualmente? Morto você não vence. Prostrado tu não avança. Caído, tu também não conquista. Vou repetir. Morto, você não vence. Prostrado, você não avança. Caído, você nunca vai conquistar. Não adianta jejuar. Não adianta orar, se o espírito está abatido. Vejamos o Getsemane. Jesus orava, os discípulos dormiam. Jesus orava, os discípulos dormiam. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está uma lição. Oração sem vigor não sustenta a batalha prolongada. Repita comigo. Oração sem vigor. Oração sem vigor. Vamos fazer assim. Quando eu falar repita comigo, você não faz baixo não, que eu vou gritar. Dá o teu tudo. Bem alto, tá bom assim? Vamos lá. Oração sem vigor. Oração sem vigor. Não sustenta a batalha prolongada. Não sustenta a batalha prolongada. Não é que eu gostei? Vamos de novo, vamos. Nesse tom aí. Aprendeu, hein? Vamos lá. Oração sem vigor. Oração sem vigor. Não sustenta batalha prolongada. Repita comigo. Corações abatidos não resistem à pressão do inimigo. Repita. Fracos não avançaremos. Abatidos seremos presas fáceis. A batalha real, ela é diária.
Por isso, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É tempo de reconstruir muros caídos, de firmar estacas, guardar territórios já conquistados. A nossa luta não é carnal. Ela teve início antes da criação do homem, nas regiões celestiais. Forças opostas disputam o homem em sua totalidade, no corpo, na alma e no espírito. Não se pode enxergar essa guerra com olhos naturais. O alvo sempre foi a alma. Reinos se enfrentam, luz contra trevas, vida contra morte, e não há acordo entre eles. Eu vou repetir. O alvo sempre foi a alma. O que o diabo quer é a sua alma. O que Deus quer é a sua alma. A luta é pela alma. E essa luta é espiritual, ela é metafísica. Os reinos da luz e os reinos da treva enfrentam entre si luz e trevas, vida e morte. E você é a bola da vez. E quando o Espírito Santo opera, alianças antigas são expostas. O seu posicionamento nessa guerra é fundamental. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas obras. Atos 19, 18 e 19. Aqui surge a pergunta séria. As alianças do passado são automaticamente anuladas na conversão? As alianças do passado são automaticamente anuladas na conversão? A resposta exige algum temor. As alianças antigas eram consideradas irrevogáveis. Quebrá-las trazia consequências espirituais severas. O próprio apóstolo Paulo afirma: ainda que uma aliança seja humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Por isso Deus advertiu Israel: não façam alianças. E quando Israel desobedeceu, como no caso dos Gibeonitas, pagou o preço por gerações inteiras. Josué não consultou o Senhor e a aliança foi firmada e não pôde ser desfeita, não pôde. Territórios foram conquistados, mas aquela brecha permaneceu. E antes de partir, Josué chamou o povo à renovação da aliança com Deus. Ele fez uma nova aliança, porque sem aliança correta não há vitória duradoura. Veja parte do discurso de Josué ao povo, quando já avançado de idade, consciência da sua missão, estava chegando ao fim. Ele não faz um apelo emocional, um apelo raso, mas uma convocação séria, pública e espiritual. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e sirva-o com integridade e com fidelidade. Deita fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós permanece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, e cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto bíblico mostra que o impacto dessas palavras foi profundo. O povo, ao ouvir a exortação de Josué, quebrou-se diante dele e foram na direção de Deus, e decidiu firmar ali mais um compromisso com Deus, assumindo publicamente que obedeceriam às suas leis e guardariam os seus mandamentos. O próprio texto registra essa resposta. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos
ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos, a Ele obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto em Siquém. O que Israel fez aqui foi uma aliança consciente, pública e solene com Deus. Eles abandonaram imagens de deuses antigos, arrependeram-se de seus pecados e decidiram seguir integralmente a Deus de Josué. Houve, de fato, ali naquele dia uma renovação, uma aliança, um marco espiritual, um retorno ao centro da vontade de Deus. É exatamente aqui que está o ponto crucial desta reflexão. Surge uma pergunta inevitável, extremamente séria: qual é essa atitude de arrependimento e de renovação de aliança feita com Deus? O pacto firmado no passado com Gibeonita foi altamente anulado? Foi anulado? Israel ficou livre das alianças antigas? Se ele fez uma nova aliança? Se conhecermos o restante da história bíblica, a resposta é clara: não. Não. Mais adiante, a própria Escritura nos mostrará os prejuízos espirituais causados por essa aliança feita com os gibeonitas. Após a morte de Josué, Israel entra num período de juízes que durou cerca de 300 anos. Depois disso vem a monarquia, quando Saul é ungido como o primeiro rei da nação. Em um de seus ataques contra o povo inimigo, não sabemos se por ignorância ou desprezo à história, Saul investe violentamente contra os gibeonitas, exterminando muitos deles, quebrando uma aliança que havia sido feita e jurada no nome de Jesus há séculos atrás. Há séculos. O tempo passa, Saul morre, Davi assume o reino. E então, durante o reinado de Davi, sobrevém sobre Israel um período de grande seca e esterilidade. Por 3 anos consecutivos, Davi, sensível espiritualmente, não atribuiu o problema apenas às causas naturais. Ele consulta ao Senhor e a resposta de Deus é direta e reveladora. Presta atenção nisso. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Davi: lembra-se daquela aliança feita com os gibeonitas, onde Israel prometeu preservá-los à vida? Saul quebrou essa aliança, por isso a culpa de sangue está sobre a nação. Aqui somos obrigados a refletir sobre a profundidade e a força espiritual de uma aliança. Esse pacto havia sido feito há mais de 300 anos atrás, e ainda assim estava produzindo consequências espirituais graves sobre Israel. O que mais impressiona é que mesmo após a renovação da aliança com Deus no fim da vida de Josué, mesmo com arrependimento, confissão e compromisso renovado, aquela aliança antiga permaneceu ativa. E por que isso acontece? Quando trazemos isso para o nosso contexto atual, agora aqui, percebemos o quanto essa questão é delicada. Nossa teologia
muitas vezes nos ensinou que quando alguém vem a Cristo, quaisquer pactos, alianças espirituais feitas no passado são automaticamente anuladas no momento da conversão. Isto assim é geralmente o que nós pensamos, é o que nós aprendemos. Mas por que então Israel não foi da mesma forma? Esse povo que havia desobedecido ao Senhor não havia logo depois renovado uma aliança com Deus? Isso por si só não deveria ter quebrado a aliança com os gibeonitas? A história bíblica mostra que não. Deus estava em essência dizendo: vocês estão presos a uma aliança do passado que precisa ser tratada. Houve a pergunta que Davi fez aos gibeonitas sobreviventes: que quereis que eu vos faça? Que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Aqui entra uma verdade gloriosa do Evangelho. Que coisa maravilhosa, querido, foi o que Cristo fez por nós, a sabermos que o nosso resgate já foi feito. Diga: o meu resgate já foi feito. Você perdeu a oportunidade de dar glória. Diga: o meu resgate já foi feito. Diga: Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Diga: esta aliança foi revogada, foi anulada numa nova aliança. Cristo é a minha aliança. Ele é o penhor da minha dívida. Oh, glória! Ele é o penhor. Nós só estamos aqui por Ele e para Ele e só Ele. É isso. Aleluia. Repito, para que fique gravado: o nosso resgate já foi feito na cruz. E é pelo sangue de Jesus, e somente por esse sangue, que alianças espirituais antigas podem ser totalmente anuladas. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. No contexto prático, o que precisamos entender é que muitas pessoas que se convertem renovam sua aliança com Deus, passam a viver uma nova vida, mas infelizmente, em muitos casos, permanecem presos a pactos do passado. Assim como Israel, essas alianças precisam ser tratadas, elas precisam ser renunciadas e quebradas conscientemente. É por isso que nós estamos aqui hoje. No acompanhamento espiritual que eu faço, temos aconselhado pessoas que enfrentam exatamente esse tipo de situação. O meu gabinete está lotado de crentes, servos e servas de Deus, que ainda vivem uma vida de cativeiro, porque não foi ensinado a ficar livre disso. No tratamento com pessoas sujeitas ao ocultismo, por exemplo, a oração de renúncia tem sido significativa, ela é profunda, porque todo pecado de feitiçaria é um pacto com o mundo das trevas, porque por meio dele o inimigo passa a reivindicar direitos espirituais sobre áreas da vida dessa pessoa. Quando se faz uma oração de renúncia, esses direitos são anulados, tanto espiritual como juridicamente, à luz da cruz de Cristo. E as testemunhas presentes confirmam essa rescisão. Quando falamos de maldição, falamos de perseguição espiritual. A Bíblia é claro ao afirmar que a maldição sem causa não prospera, mas também ensina que escolha de pecados não tratados e alianças equivocadas geram consequências. Essas perseguições espirituais podem se manifestar em áreas específicas da nossa vida, como nas finanças, na família,
na saúde, na vida espiritual, revelando padrões repetitivos de fracasso, opressão, desgastes. É fundamental entender que ser vítima de uma perseguição espiritual não significa ser uma pessoa sem valor, mas alguém que está lidando com brechas espirituais que precisam ser fechadas pela verdade, pelo arrependimento e pela cruz. O pecado não redimido, ele gera consequências não apenas pessoais, mas também coletivas. E a linhagem familiar de Deus, sofremos esses impactos o tempo todo e ninguém mexe nisso. Deus trabalha de forma multigeracional, e isso está explícito em toda a Escritura. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de seus pais. Quando somos alcançados pela graça, Deus não pensa apenas em nós, mas nas gerações futuras. O diabo odeia esse princípio e tenta deturpá-lo, criando confrações por meio de iniquidades geracionais. Mas onde a graça entra, a herança é restaurada. Repita isso: onde a graça entra, a herança é restaurada. Aleluia. A Bíblia nos oferece números e exemplos disso, mostrando que pactos feitos com Deus têm efeito transgeracional. Isso, como a obediência traz bênção duradoura. Quando o temor e a fidelidade são restaurados, a presença de Deus encontra lugar para habitar. E onde a presença do Senhor se estabelece, ciclos são quebrados e destinos são transformados. Porém, Acã escondeu algumas coisas e essa desobediência provocou a ira do Senhor. O resultado foi imediato e foi devastador. Parte do exército saiu para guerrear e foi esmagada. 36 homens morreram, deixando mulheres e filhos. A derrota não foi apenas militar, ela foi espiritual. Diante disso, Josué se prostra e se lamenta diante do Senhor, buscando a explicação. E Deus responde de forma direta, sem rodeios, revelando a raiz do problema. O povo de Israel pecou. Presta atenção nisso. O povo de Israel pecou. Quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardasse. Ficaram algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram coisas, mentiram por causa delas e colocaram no meio da bagagem deles. Observe com muita atenção. Deus não disse Acã pecou. Olha aqui para mim. Deus não disse Acã pecou. Não foi isso. Ele disse: o povo de Israel pecou. O pecado de Acã tinha culpa pessoal, mas produziu consequências coletivas. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Um único ato de desobediência abriu brecha suficiente para que toda a nação fosse ferida. Isso estabelece um princípio espiritual inegociável. O pecado nunca fica restrito a quem o comete. Ele se alastra e contamina e compromete todo mundo. O apóstolo Paulo toca nesse mesmo princípio, quando fala a Timóteo, exaltando a fé não fingida, que habitava nele, fé essa que não começou lá em Timóteo, mas veio de um legado espiritual, da sua avó, veio lá da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. A pergunta que se impõe então aqui hoje, ela é inevitável e precisa ser feita sem rodeios.
sem rodeios. Que tipo de herança você recebeu dos seus pais? Qual foi a herança que seus avós deixou para você? Eu repito, para que isso ecoe na sua consciência. Que tipo de herança você recebeu dos teus antepassados? Muitas enfermidades têm origem em iniquidades geracionais. Outras perseguições espirituais também se estabelecem ao longo do tempo, manifestando-se como miséria, escassez, pobreza, uma pobreza persistente, doenças recorrentes, falências, bancarrotas, ciclos de fracassos que se repetem. O pecado, quando não tratado, se instala de forma geracional, dando origem àquilo que a Escritura chama de iniquidade. Quando confessamos as nossas iniquidades diante de Deus, somos alcançados pela bênção libertadora do Senhor. Isso acontece porque somos e queremos ou não. Isso acontece porque nós somos parte da bênção de Deus. Somos produtos de Deus. Somos herança de Deus. Isso é uma lei espiritual. Não é uma operação. A lei da herança. Há pelo menos 3 níveis de herança que determinam o curso das nossas vidas, a menos que o sangue do Cordeiro intervenha de forma redentora. Presta atenção, recebemos dos nossos pais uma herança biológica, ligada à formação genética, traços físicos, predisposições naturais. Recebemos também uma herança psicológica e comportamental, construída pela convivência, repetição de padrão. A Bíblia nos oferece exemplos claros disso. Abraão casa-se com uma mulher estéril. Isaac e Jacó seguem o mesmo padrão. Abraão mente, dizendo que Sara era sua irmã. Isaac repete a mesma mentira. Jacó engana os filhos. Jacó mente para o próprio pai. O sistema da mentira vai sendo transmitido sem esforço algum. É consciente. Isaac desce ao Egito como seu pai Abraão. Jacó reproduz comportamento de seu avô. E isso é herança de comportamento. O mesmo se observa na casa de Davi. Davi peca com Betseba. Amon deseja e viola Tamar. Absalão age traiçoeiramente e planeja o assassinato, refletindo o mesmo espírito que levou Davi a desejar a morte de Urias. Antes de Davi, não se vê padrão na sua linhagem. Depois do pecado, ele se manifesta nos filhos. Isto revela que o mundo espiritual não é regido pelo nosso senso de tempo, mas por princípios eternos. Além disso, a herança espiritual claramente revelada nas Escrituras. O próprio Deus declara nos mandamentos que é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Não se trata de injustiça divina, mas de consequência espiritual. Um ato gera uma cadeia de defeitos. Veja o caso de Noé, o seu filho Cão. Noé se embriaga, Cão expõe a sua nudez e a consequência recai sobre a descendência, que passa a servir aos irmãos Sem e Jafé. Veja novamente Davi, seu pecado desencadeia imoralidades, assassinato, incesto e ressurreição dentro da sua própria casa. Herdamos, inclusive, as consequências do pecado de Adão. A Escritura mostra que essa visitação é até a 3ª e a 4ª geração, indica continuidade geracional. Padrões que se repetem ao longo do tempo.
Por isso, ataques de ira, inclinações pecaminosas persistentes, vícios de comportamentos destrutivos podem acompanhar um cristão, mesmo depois de ter nascido de novo. Se não forem tratados à luz da cruz, é necessário quebrar esses ciclos por meio de confissão, inclusive a confissão da identificação, reconhecendo pecados que atravessam essas gerações. É importante deixar algo absolutamente claro: esse ensino, ele não anula a cruz. A cruz é suficiente para a transformação pessoal e também para a redenção geracional. A própria Escritura afirma que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus se relaciona conosco de forma geracional, exigindo responsabilidade pessoal, mas tratando também com consequências coletivas. Isaías declara que chegará o tempo em que Deus visitará a iniquidade praticada pelo seu povo e que também as iniquidades de seus pais. Isso nos leva a uma pergunta prática e urgente: como resolver essas questões? Como lidar com essas cargas espirituais? A resposta está em fórmulas mágicas, ela não tem magia nisso. Ou declaramos isso agora, hoje, nesse lugar, biblicamente, e nos encontramos legitimamente para simplesmente dizer no mundo espiritual: eu quebro essas maldições hoje aqui neste lugar, como se fosse um ato isolado. Não, isso não é isolado. Isso é completamente decidido. Está decidido. O caminho é mais profundo. É crucificar essas maldições pelo sacrifício de Jesus que foi feito no sangue, identificando e tratando as causas que sustentam essas perseguições espirituais. O próprio Deus nos oferece a ferramenta para isso, para que isso seja declarado, que os lugares antigamente assolados serão edificados novamente, que as ruínas de geração em geração serão restauradas. Esse é um dos papéis centrais da igreja: agir como agente sacerdotal na redenção da vida espiritual dos crentes. Não podemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecados não resolvidos, não redimidos pelo sangue de Jesus, sejam pessoais ou ligados à nossa linhagem, impõem julgo de maldição claramente identificados. Todo pecado gera culpa pessoal, mas também produz consequências coletivas e geracionais. Quando lidamos com essas consequências, entramos no campo das maldições, que nada mais são do que simples sintomas de uma perseguição espiritual que está em operação. Não permita que a sua descendência, cadê o meu operador? Já fica aqui, Marcelo. Não permita que a sua descendência seja atingida pelo teu inimigo. As consequências dos pecados dos nossos pais podem alcançar uma geração após outra. Observe a própria história familiar. Há padrões de câncer, pobreza, alcoolismo, doenças cardíacas, perturbações mentais, perturbações emocionais, comportamentos repetitivos, abusos, adultérios, vícios que atravessam gerações. Esses são sinais claros de maldição hereditária, mas é preciso afirmar que a autoridade, elas podem ser tratadas
e também podem ser redimidas. Você precisa se livrar dessas cargas espirituais e limpar os céus sobre você e sobre a sua família. Assim como os sintomas físicos indicam uma enfermidade, os sistemas espirituais indicam causas que precisam ser discernidas. Cada sintoma carrega uma mensagem. A chave está em não espiritualizar o que é natural, nem neutralizar o que é espiritual. Quando uma enfermidade se repete sem explicação, quando padrões se perpetuam, apesar de esforços humanos, estamos diante de um sinal de perseguição espiritual, que precisa ser enfrentada com discernimento, com a verdade e com a cruz. Eu ainda teria um bom texto para falar sobre isso, mas se eu continuar, eu não termino 10 da noite. Amém? Nós vamos ouvir um louvor e vamos nos colocar de pé, porque nós vamos orar agora, tá bom? Marcelo. Outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Aleluia. Pastor Wagner está aí? Levanta a mão. Pastor Wagner. E não passe de nós, Pastor Wagner. o teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te obedecer o perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te obedecer o perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Aleluia. Mais uma vez, que não passe. Que não passe de nós. Vamos ouvir a igreja. Só a igreja. Só vocês. Vai. Teu Espírito. Isso. Mais alto. Venha se cumprir. Isso. Que não seja preciso que se Levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. geração de adoradores,
além de ti. Estou perdendo a tua voz, sumiu aqui. Vamos lá. E não há terra quem eu queira mais que a ti. Lá em cima. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e não subirei no cume do monte do altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos teus sonhos, abro mão dos teus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da riqueza por ti. E sou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti. Não há terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. E estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro os meus sonhos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da riqueza por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da riqueza por ti. Estou apaixonado. Sou apaixonado. Sou apaixonado. Meus irmãos, a partir desse momento, nós e a bem dizer e também agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por cada um de nós. Quando eu comecei a escrever essa oração, eu fiz o propósito de ficar a manhã inteira
a manhã inteira, só exaltando o Senhor. E foi fluindo, a gente vai trabalhando, e eu percebi que havia um volume muito grande naquilo que estava escrito, e eu tentei cronometrar, e já estava um dia inteiro só agradecendo. Aí eu fui obrigado a reduzir para metade de um dia, que seria de 8 a meio-dia, em razão do esclarecimento que nós demos sobre guerreiros. Nosso almoço vai ser esticadinho para 1h da tarde, ok? É necessário para a gente poder completar o que nós vamos fazer aqui. Você não é obrigado a ficar em pé, eu solicito que sim, mas se você estiver cansado, ou se você está impossibilitado fisicamente de ficar em pé por muito tempo, sente. Não há constrangimento nenhum em você estar sentado. Se você sentir vontade de beber água, vá. Se você sentir vontade de ir ao banheiro, vá. O que não pode ser feito aqui é relaxamento. Fazer isso de qualquer maneira, ir lá para fora conversar, bater papo. Isso não é permitido. Então eu quero que você se sinta bem. O nosso propósito é até as 10 da noite. Talvez vá passar das 10 da noite. Mas pode ser que não, pode ser que a gente termine antes. Mas na verdade, se você tiver de sair e ir embora, também não tem problema. O ideal é você permanecer até o fim, mas não há constrangimento nisso. Isso é para deixar você muito à vontade. Nós vamos começar a orar agora. Mas eu queria que você fizesse isso com muito ânimo, com muita alegria. Josival quer falar. Vai vir depois do almoço. Está ótimo, não tem problema. Está ótimo? Então vamos lá. Fique à vontade, eu repito e você repete após mim. Repetir após mim não significa vã repetição. Quando você repete aquilo que eu estou falando, no mundo espiritual, entende-se que nós estamos em plena concordância, que existe uma unidade, que não há ninguém contrário aqui. Deu para você entender isso? Então vamos começar. Marcelo, fica atento aí, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença com gratidão. Com reverência e com temor santo. Eu reconheço que Tu és grande. Eu reconheço que Tu és exaltado. Eu reconheço que Tu és soberano. Eu reconheço que Tu és eterno. Eu reconheço que Tu és Rei dos Reis. E também reconheço que Tu és Senhor dos Senhores. Diga assim: ao Rei dos Reis, eu consagro a minha vida. Diga: só o Senhor é Deus. Digamos louvores, transforma o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exalar com todo o meu amor. Eu quero Te ouvir. Eu te louvarei.
pois tu és o Deus Criador. te exaltar. O Senhor é exaltado. Acima de tudo o que existe no céu. Tudo o que existe na terra. Tudo que existe debaixo da terra. Toda a honra é tua. Toda a glória é tua. Todo o domínio é teu. Porque tu és digno de ser adorado para sempre. Eu te agradeço, Senhor, pela vida que o Senhor me deu, pelo fôlego que entra nos meus pulmões, pela graça que me sustenta, pela misericórdia que me alcançou. Eu te agradeço, Senhor, porque se eu estou de pé, é porque o Senhor me guardou, é porque o Senhor me livrou, é porque o Senhor me protegeu, é porque o Senhor me sustentou. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos que eu vi, pelos livramentos que eu não vi. Eu te agradeço, Senhor, pelas batalhas que o Senhor lutou por mim, pelas guerras que o Senhor venceu por mim, até mesmo quando eu soubesse que existiam. Eu te agradeço, Senhor, pelas portas que se abriram, pelas portas que não se abriram, porque o Senhor sabe o tempo certo
o caminho certo. O Senhor sabe a direção certa. Para a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pelas vitórias que eu experimentei, pelas lágrimas que me ensinaram a depender de Ti. Eu te agradeço, Senhor, pelos dias bons e pelos dias difíceis, porque em todos eles o Senhor permaneceu fiel. Eu te exalto, Senhor, porque Tu és santo, santo no Teu caráter, santo nos Teus caminhos, santo nas Tuas decisões, santo no Teu juízo, santo na Tua justiça, santo no Teu amor. Não há mancha em Ti, não há sombra em Ti, não há injustiça em Ti. O Teu nome é santo, o Teu trono é santo, a Tua presença é santa. E eu me prostro, faça-se, eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro diante da Tua adoração.
Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, grande poderoso Adonai. Mais alto. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a grande estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo Pai existiu. Direi, Deus a minha força, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, Deus Senhor, que fica toda dor, se entregando e a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está meu Deus, e tudo coopera. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, se entregando e a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está meu Deus, e tudo coopera. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, o nome é precioso, Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo Pai existiu. Direi, Deus da minha força, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, se entregando e a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está meu Deus, tudo coopera. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, se entregando e a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está meu Deus, e tudo coopera. Tudo coopera. Tudo coopera. Eu reconheço, Senhor, que nada e ninguém pode ser comparado a Ti. Nenhum poder humano, nenhuma grandeza terrena, nenhuma glória passageira desse mundo se aproximam da Tua majestade. Os reinos passam, os impérios caem, os nomes humanos se esquecem, mas o Teu nome permanece para sempre. O Teu nome é alto, o Teu nome é forte, o Teu nome é eterno, o Teu nome é incomparável. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me amou quando eu não merecia.
O Senhor me guardou quando eu não percebia. Me levantou quando eu pensei que não tinha mais forças. Eu te louvo, Senhor, porque a tua graça me alcançou, a tua mão me sustentou, o teu Espírito me guiou. Eu te louvo, porque o Senhor me formou, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me separou. Ele conservou até este dia. Eu te agradeço, Senhor, pela minha história, pelas estradas que percorri, pelo caminho que o Senhor me conduziu. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelas experiências que me moldaram, pelos processos que me ensinaram, pelas dores que me amadureceram, pelas provas que fortalecem a minha fé. Pelas provas que fortalecem a minha Eu te fé. agradeço, Eu te agradeço, porque em todo tempo porque em todo o tempo Senhor está comigo, o Senhor está comigo. nunca me abandonou, Nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca me deixou, nunca desistiu de mim. nunca desistiu de mim. Eu te exalto, Senhor, Eu te exalto, Senhor, porque Tu és um Deus bom, porque Tu és um Deus bom que governa todas as coisas, e governa